Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o jogo decisivo entre Santos e Vasco da Gama, jogo que acontece hoje às 4 horas da tarde no estádio Morumbi, em São Paulo, né? O Santos recebe a equipe do Vasco da Gama, né? Nosso amado gigante da colina. E é um jogo decisivo para ambos, né? O Santos quer continuar se afastando do Z4, quer vencer o Vasco para pensar, né, em algo maior nesse Campeonato Brasileiro em 2025, né? Que o Santos entrou aí sendo um clube muito cotado para brigar para não cair, né? E brigou feio nesse primeiro turno de Campeonato Brasileiro. Só que o Santos, quando conseguiu aí, né, o retorno de seu jogador, de seu melhor jogador do elenco, né, um cara que é diferente, um cara que desequilibra, né, um cara que tem uma qualidade técnica imensurável, né, o Neymar Júnior, um cara que assim ainda continua sendo aí um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, apesar de estar jogando nesse elenco do Santos, né, que é um elenco fraco. Mas o Neymar carrega esse time do Santos nas costas. E a gente vai enfrentar esse time com o Neymar. O Vasco da Gama, que está, né, pensando também em sair ali do buraco, né? Não sei, né, se passa pela cabeça desses jogadores, porque as últimas atuações aí não parece, né, que o Vasco está dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama empatou sua última partida, né, jogando em São Januário contra a equipe do Atlético Mineiro. E agora pensa, né, em fazer aí uma coisa que seria praticamente impossível, né, chegar lá no Morumbi e ganhar do Santos. Mas na minha opinião é possível sim, até porque o Vasco já ganhou do próprio dono do estádio, né, o São Paulo, esse ano. Ganhou aí de 3-1 jogando no próprio Morumbi, antes aí da pausa, né, pro Mundial. Então é possível sim o Vasco conseguir vencer a equipe do Santos e se afastar aí um pouco do Z4, né? Se afastar não, sair do Z4, né? O Vasco vai ficar ali coladinho ainda. Em caso de vitória, o Vasco ultrapassa a equipe do Vitória, né, que é o primeiro time fora do Z4. Vitória empatou ontem em 2-2 jogando no Barradão contra a equipe do Juventude. O Nenê entrou ali, né, praticamente no final do jogo e fez o golzinho ali, salvou a equipe do Juventude e consequentemente também salvou, né, nosso Vascão ali de ficar a 5 pontos de uma possível saída do Z4. Cara, é inadmissível, mas o Vasco da Gama poderia ficar a 5 pontos de sair aí do Z4 antes de jogar, né, no caso. Imagina se o Vitória ganha, né, e o Vasco acaba tropeçando aí lá no Morumbi contra o Santos, né. A gente iria ficar aí com um jogo a menos aí, no caso, há 2 jogos a menos do Vitória, né, que já tem aí os jogos completos do primeiro turno, né, e o primeiro do retorno. No caso, o Vitória já tem 20 jogos, o Vasco da Gama só tem 17 jogos aí, né, do turno, né, do primeiro turno. Então a gente iria ficar aí com 2 jogos a menos em relação ao Vitória e 5 pontos do Vitória, cara. Iria ser aí um drama total, iria ser aí ridículo, né, pro Vasco da Gama, uma instituição centenária, né, campeão aí de todos os títulos possíveis. A gente iria olhar pro Vitória já se distanciando, né, do Vasco da Gama. E é isso. A gente vai falar agora da escalação, porque tem possíveis novidades aí nos relacionados.
E galera, peça aquela colaboração. Você que está vendo nosso vídeo aí, compartilha, se inscreve se você não é inscrito, se é a primeira vez que você está aqui. Se inscreve se você não é inscrito, compartilha com seus amigos vascaínos em suas redes sociais aí, ajuda o nosso trabalho. Vamos começar falando, né, da provável escalação do Vasco, porque tem novidades aí, né, nos relacionados. E depois aí no final do vídeo a gente vai falar aqui também de alguns jogadores aí, né, que surgiram como possíveis reforços, né, para finalizar o vídeo. Então não saia daí, fica nesse vídeo até o final, dá essa força. Cara, nos relacionados aí do Vasco, a gente tem aí novidades, né, como Barros, que tem um novo vínculo com o Vasco, né, até o ano que vem, até o final do ano que vem, né, ganhou um aumento salarial, foi relacionado para essa partida contra o Santos. A gente também tem aí, né, Léo Jacó, da base, foi relacionado, e o GB também foi relacionado. Lembrar vocês que a gente tem aí o desfalque do Verratti, né? Verratti foi suspenso na partida contra o Galo e não joga contra a equipe do Santos. E agora a gente vai falar aqui de jogadores que não foram relacionados: Maurício Lemos, Jean Davi e também aí o Lloyd. O Lloyd teve uma virose, mas Maurício Lemos, por questões técnicas, né, treinou normalmente essa semana com o elenco do Vasco, mas foi cortado aí por opções técnicas do técnico Fernando Diniz. O Lloyd, no caso, teve uma virose, foi cortado. Jean Davi, questões técnicas. E também aí tem os jogadores do DM, né? Tem o Adson. O Estrela foi relacionado. Tinha até esquecido aqui também a novidade. E esses que não foram relacionados aí, né, já não é novidade para ninguém. Lloyd, Jean Davi e no caso aí o Maurício Lemos, né, foi cortado pelo técnico Fernando Diniz. Estrela, Barros, Léo Jacó e GB aí são as novidades nos relacionados. A gente também conta aí com Garré, Lucas Freitas, né, vai pro jogo. O Vasco só vai ter 3 zagueiros de ofício para essa partida contra a equipe do Santos: Lucas Freitas, Lucas Oliveira e também aí Luiz Gustavo, né, que vai pro jogo contra a equipe do Santos. Vamos ter aí no banco de reserva Garré, Paulinho, vamos ter aí também Alex Teixeira, David, esses jogadores que citei, Barros, Estrela, Léo Jacó, também GB, vão estar tudo aí à disposição do técnico Fernando Diniz. E também aí a gente não se sabe, né, se o técnico Fernando Diniz vai utilizar o Hugo Moura na zaga. Então a gente agora vai para a provável escalação, que tem a possibilidade do Hugo Moura começar como zagueiro de ofício ao lado do Lucas Freitas, Lucas Piton, Paulo Henrique. Aí no meio de campo seria aí, caso o Hugo Moura jogar como zagueiro, seria Jair, Tietê e também Felipe Coutinho, né? Caso o Hugo Moura jogue como zagueiro, em caso aí de uma não escalação do Hugo Moura, né? O Hugo Moura vai para a cabeça de área do Vasco, né? Vai jogar como primeiro volante e seria ali Tietê e Coutinho ao lado dele, né? Mas a possibilidade muito grande do Hugo Moura jogar na zaga e Jair fazer ali a primeira volância ao lado do Tietê. O Felipe Coutinho armando as jogadas. Lá na frente, um ataque ali mais móvel, né? Com o Verratti. Verratti está suspenso, perdão. Com Nuno Moreira na ponta esquerda. Ryan como um centroavante, né? Ryan jogando aí como camisa 9. E também aí o David, né? O David jogando. Esse seria aí o ataque. Vai ser o ataque do Vasco, né? Um ataque aí mais móvel, né? Um ataque que não vai jogar para uma pessoa só, para um homem só, que é no caso aí quando o Verratti joga, né? Que no caso o time todo do Vasco só joga para ele.
E agora a gente vai ter aí a possibilidade, né, e a chance de ver um Vasco diferente com o Ryan, David e também o Nuno Moreira, né? Vamos torcer aí para que dê certo e para que as ideias aí do nosso técnico Fernando Diniz consiga aí, né, ser realizada e que tudo dê certo para o nosso professor e também para o nosso time, né, que jogue muito bem, principalmente aí ser um capitão Verratti e com a possível, né, volta aí do Hugo Moura para o sistema defensivo, né. Lembrar vocês que o João Vitor foi vendido, né, e já é uma notícia boa, né, na semana toda aí muitos vascaínos comemoraram. Eu até então fiquei feliz, né, mas ao mesmo tempo preocupado porque até agora não veio aí a peça de reposição da saída aí do João Vitor, né? Até agora a diretoria não contratou ninguém para repor a saída de João Vitor, então a gente fica aí um pouco preocupado, né? Porque essa diretoria aí costuma ser muito lenta, muito machalenta e realmente preocupa. Então essa é a provável escalação do Vasco, como eu citei: Hugo Moura, Lucas Freitas, PH e Piton, né? No gol, Léo Jardim. No meio de campo ali teremos ali de volante, né, o Jair, Tietê e o Felipe Coutinho armando as jogadas, Nuno, Ryan e David. Essa vai ser a escalação do Vasco. 90% ou 100%, já posso até falar que é 100% de chance do Diniz entrar com essa escalação. Espero que vocês tenham gostado. Espero, né, que o time demonstre dentro de campo, né, a qualidade e consiga, né, jogar sem o capitão Verratti. Muita gente aí reclamava do Verratti quando ele estava jogando, né, porque o Verratti em alguns momentos aí acabou deixando a desejar, né, algumas jogadas aí. O Pirata vinha tendo algumas dificuldades, né? Principalmente ali na hora de fazer um pivô, na hora de dar um passe ali qualificado, né? Na hora de ajudar em um contra-ataque. Muitos torcedores aí pegando no pé do Verratti, né? Mas eu não acho que o problema do Vasco é o Verratti. Para mim, o Verratti é a solução do Vasco. O Verratti vem ajudando o Vasco muito, principalmente desde o ano de 2023, que salvou o Vasco, né? Junto com o Léo Jardim, foram os principais personagens aí, né? E o Ramon Dias. O Verratti de lá pra cá vem sendo aí um homem gol do Vasco, né? Um cara aí muito grande dentro do Vasco da Gama, né? Dentro desse atual elenco do Vasco da Gama. Então, na minha opinião, o Verratti sempre vai ser a solução, mas tem partidas que não precisa o Verratti jogar, né, cara? A gente também tem que admitir aqui, em alguns jogos aí o Pirata acaba deixando a desejar. Então, essa é a oportunidade da gente ver o Pirata jogando. O Pirata jogando, não. O Vasco ser um Pirata, né? Com Ryan, Nuno Moreira e o David. Toda hora aqui citando o Verratti, né? Porque o Verratti aí, para vocês verem, né, que é um cara que tem uma minutagem impressionante com a camisa do Vasco, né, 36 anos e participa aí de todos os jogos do Vasco. Então agora a gente ser um Verratti já fica até errando uma possível escalação aí, né. E é isso, torcedor. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam da possível escalação e deixem seus palpites de quanto vai ser o jogo aí. Meu palpite vai ser Vasco da Gama 1-0 no Santos. 1-0 aí no Santos, jogando no Morumbi. Mas é um jogo aí que, na minha opinião, tem cara aí que vai sair muitos gols. Em casa aí de um 2-1 Vasco, ou até mesmo um empate, 1-1, 2-2. Isso não me surpreenderia, porque a gente vai ter aí, né, um confronto Coutinho vezes Neymar vezes Coutinho, né?
Muitos torcedores aí do Vasco e do Santos aguardando esse confronto, né? Que era para ter acontecido na primeira partida em São Januário, né? A primeira partida do turno que o Vasco venceu por 2-1. E é isso. Agora a gente vai finalizar aqui o vídeo, né? Falando do atacante Eric. Eric começou no Goiás, depois foi pro Palmeiras, né? Palmeiras comprou o Eric. Depois o Eric jogou em 2015 no Palmeiras. Depois o Palmeiras emprestou o Eric pro Botafogo. O Eric jogou muita bola na equipe do Botafogo. Ficou, se eu não me engano, aí umas 2 temporadas. Depois foi pro Galo. Não deu muito certo e retornou pro Palmeiras. Palmeiras acertou a venda dele para a China. Depois da China ele foi pro Japão jogar na equipe do Machida Zélvia. Machida Zélvia. O nome é assim mais ou menos a equipe que ele foi adquirido. A equipe do Japão. E esse Machida emprestou o Eric pro Vissel Kobe. E o Eric tem um contrato encerrando no final desse ano. E entrou aí no radar do Vasco da Gama. E o Vasco tem interesse na contratação do jogador Eric. Muitos amigos vascaínos falaram que Eric tem aí um bom futebol e seria aí um ótimo possível reforço para o Vasco da Gama. O Eric viria aí de graça, né, para o Vasco, já que seu contrato encerra no final desse ano aí, né? Ele poderia assinar um pré-contrato ou até mesmo no Vasco e o clube japonês aí conseguir fazer um acordo e ele já vir pro Vasco, né, antecipadamente, que a gente precisa de reforços urgentes. Eric, de 31 anos, né, nessa atual temporada, pela equipe do Vissel Kobe do Japão, tem 23 jogos, 8 gols e 3 assistências aí, né? O homem não desaprendeu a fazer gol, o homem tem qualidade e poderia aí ajudar muito a equipe do Vasco, né? Joga na ponta esquerda e também joga na ponta direita, né? A posição de ofício dele é ponta direita. E também joga como meio de campo. Outro jogador também, né, que a gente citou aqui, né, falamos aqui vários dias aí, Carlos Cuesta. O Vasco ainda está com as negociações aí em andamento para tentar contratar o jogador Carlos Cuesta do Galatasaray da Turquia. E a informação é essa: o Vasco ainda tenta a contratação, tem aí na concorrência do clube russo Spartak Moscou, e ainda a situação não foi definida, né? O Vasco ainda não conseguiu acertar a contratação de Carlos Cuesta, mas o Ademar Lopes está na Turquia, né? Para tentar fechar mais rápido possível a contratação de Carlos Cuesta. Outro jogador que surgiu aí, né, a possibilidade do Vasco contratá-lo, é um jogador de Congo, jogador Chancel Memba, zagueiro, assim como o Eric, né? Também tem 31 anos, 1,82 m, nascido em Congo. O zagueiro foi para o clube do Anderlecht. Depois do Anderlecht, ele foi adquirido pelo Newcastle, na Inglaterra, 12 milhões de euros. Depois foi para o Porto por 4 milhões de euros, né, mais ou menos. E atualmente aí ele está... jogou também no Marselha, né, o clube aí do Paê. E atualmente o Chancel Memba está sem clube. O contrato dele encerrou agora no meio do ano, né, com a equipe do Olympique de Marseille, né? O Olympique de Marseille tinha contratado o Chancel Memba a custo zero, depois que ele saiu de Portugal. Chancel Memba começou, né, num clube lá da cidade dele. Eu até esqueci o nome do clube. E rodou muito, né? Um cara de Congo, né? Um cara que tem muita experiência, jogou em ótimos clubes aí, né? Marselha. Ninguém joga no Olympique de Marselha à toa, no Newcastle. E também aí no Porto, no Anderlecht. Ninguém joga nesses clubes gigantescos aí à toa, né? Então, Chancel Memba é um possível reforço
Ele foi sondado, né, pelo Ademar Lopes, pelo Vasco da Gama, e pode ser contratado, né, custo zero. O Vasco só teria que arcar com os salários aí, né, sem nenhum custo adicional, sem precisar gastar milhões aí para contratar Chancel Memba, zagueiro de 31 anos, 1,82 m aí, né? Um cara que faz bastante gols. Nessa passagem dele pelo Olympique de Marseille, ele fez em 85 jogos, fez mais aí de 10 gols, sem contar as assistências. É um cara que seria muito bom aí, né, pro sistema defensivo do Vasco. E é isso, torcedor. Agora a gente encerra nosso vídeo falando aí, né, desses dois jogadores que entraram no radar do Vasco, né? O Vasco já acertou a contratação de Carlos Andrés Gomes, o Thiago Mendes veio, né, no mês passado, então tem que reforçar mais ainda, né, porque o Vasco tá com uma situação muito complicada, principalmente aí no Campeonato Brasileiro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não esquece de deixar like, se inscreve se você não é inscrito. Tamo junto, fiquem com Deus, saudação vascaína.